Ô, João, antes de mais nada, você tá bem? Tá tudo legal com você aí no Planalto Central, meu velho? Tudo certo, Joel, tudo tranquilo. Voltando de férias hoje, bem descansado, preparado já aí para... Tá enferrujado, então? É por isso que ele tá tão calmo com a gente. Tá enferrujado, né? Voltou zen, né? Voltou tranquilo. Você sabe que uma vez a gente fez uma festa de final de ano, quando podia fazer festa, né? Quando não era proibido, aí um amigo meu chegou sem a esposa. Eu falei, uai, cadê a fulana? Ele falou, não, ela falou que quer ficar mais sozinha, que ela tá meio zen, ela tá querendo ficar zen. Como assim? Ele falou, não, ela tá querendo ficar zen na passagem de ano. Eu falei, meu irmãozinho, Tá querendo ficar zen ele, acho né? que ela tá querendo ficar zen em você. É verdade, acho que ela tá querendo ficar zen em você. E ficou mesmo, viu? Curiosamente ou não, ele ficou zen em ela. Ô João, vem cá, e o Queiroba, hein? O novo ministro da Saúde, o quarto ministro da Saúde, né? O governo Bolsonaro começou lá com o Mandetta, depois aquela administração relâmpago pelo Nelson Tait, logo em seguida o Eduardo Pazuello e agora o Marcelo Queiroga, né, que é cardiologista, é médico, presidente da Associação Brasileira de Cardiologia, ou seja, pelo menos agora teremos uma pessoa que entende do assunto, uma pessoa que é da área médica, que tem como pelo menos debater com os outros especialistas com mais conhecimento de causa. Né? Aí a gente tem que ver, porque a gente já teve ministros médicos, né, inclusive o que veio antes do Eduardo Pazuello, né, o Nelson Tait, e não deu tão certo. Como é que repercutiu aí em Brasília? Tait caiu fora, né? Exato, durou um mês. Como é que repercutiu aí, principalmente entre o Centrão, hein, João Pedro Mello, a chegada desse novo ministro? Pois é, Ana, Joel, boa tarde a vocês mais uma vez, boa tarde também a todos que nos acompanham. A gente está de olho nesse processo de transição aqui no Ministério da Saúde, né? As reuniões começaram cedo aqui na capital do país. O futuro ministro, o Marcelo Queiroga, chegou aqui por volta das 10 horas da manhã e desde então está reunido com o ministro Eduardo Pazuello para tratar aí desse processo de transição. Mas na chegada aqui ao prédio do Ministério da Saúde, ele disse o seguinte, que vai buscar soluções para os problemas do país e um detalhe, que ele não tem varinha de condão, ou seja, não é mágico. Ele se reúne, então, com o Eduardo Pazuello, está tratando dessa questão da transição, mas um detalhe que chamou a atenção é que no momento que ele falou aqui com a imprensa, ele fugiu das polêmicas ao ser questionado sobre aquele ponto do tratamento precoce contra a Covid-19. Vamos ouvir. O presidente está muito preocupado com essa situação, ele tem pensado nisso dioturnamente e vamos buscar soluções. Eu não tenho vara de condão para resolver o problema da saúde pública. Vocês sabem disso. E a postura do governo em relação ao lockdown, isolamento social, vacinação? Nós vamos conversar após a reunião com o ministro Pazuello. Mas o senhor defende isso? Eu falei, nós vamos conversar após a reunião com o ministro Pazuello. As minhas posições a respeito desse tema são públicas. Pois é, saindo pela tangente aí, né, Marcelo Queiroga não falou a respeito dessa questão do tratamento precoce, mas como você bem disse, Aninha, a gente tem um detalhe interessante, porque a gente teve 2 ministros que já eram médicos, né, que entendiam teoricamente do assunto, e eles não quiseram assinar o protocolo relativo a essa questão do tratamento precoce. São eles o Henrique Mandetta e também o Nelson Tait. Exatamente por esse motivo acabaram pedindo demissão aqui da pasta. Quem assumiu depois, então, foi Eduardo Pazuello que agora está saindo também para a chegada de Marcelo Queiroga. Essa, então, é a 4ª troca na gestão do Ministério da Saúde desde o início da pandemia, isso no ano passado, e o cardiologista Marcelo Queiroga é um dos principais aliados do filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro. Você perguntou como repercutiu aqui na capital do país essa questão. Muita gente fala que por ele ser médico a situação pode ser um pouquinho melhorada, mas ninguém ainda tratou especificamente sobre a questão do lockdown, sobre também essa questão do tratamento precoce. E quando, claro, a gente perguntou ao futuro ministro sobre essas questões, a gente ouviu aí a resposta, ele acabou saindo pela tangente, disse que vai conversar depois dessa reunião que está tendo aqui com o Eduardo Pazuello. Mas a gente já recebeu uma outra informação de que lá dentro a transição está tranquila, essa reunião está ocorrendo de forma bem serena, e a questão também é a seguinte, amanhã os 2 estarão no Rio de Janeiro, embarcam inclusive daqui a pouco, às 6 horas da noite para o Rio de Janeiro, para participarem de uma coletiva na Fiocruz para tratar sobre o processo de vacinação. Coletiva essa que ocorre amanhã de manhã no Rio de Janeiro, e eles devem retornar então à capital do país por volta de 1h da tarde. Resta saber se o ministro terá independência, né? Terá condição de colocar algumas ações, às vezes difíceis, em prática. Agora, o que eu tenho percebido no passar dos meses é que essas coisas que sempre foram defendidas pelo governo federal estão cada vez mais difíceis de serem defendidas.
Daqui para frente muita coisa mudou. Muita coisa vai mudar daqui para frente. A própria pressão internacional, ela está muito grande em relação ao Brasil. Então essas coisas não dá mais para ficar defendendo, não. Por exemplo, a cloroquina. Há médicos que acham que é legal recomendar a cloroquina, só que a maioria não recomenda, e mesmo porque não há estudo específico para isso. Então, muito provavelmente, esse doutor aí, o Marcelo Queiroga, ele não deve colocar o nome dele em jogo, avalizando, dizendo que a cloroquina faz parte de um tratamento preventivo, um tratamento precoce, melhor dizendo, da Covid-19. O termo lockdown, eu até concordo com ele em já tirar de pauta de início. Eu acho que o lockdown ele é a medida mais extrema, como a gente está vivendo aqui em São Paulo. Começamos com as fases, fomos para a fase vermelha, agora a fase emergencial, mas ainda não chegamos no lockdown. Espero que a gente não chegue no lockdown. Então, todas as medidas têm que ser tomadas até você ter como último recurso o lockdown. Eu acho que ele agiu corretamente, falar, não, olha, pelo menos de bate-pronto, de imediato, a gente não está cogitando um lockdown nacional. Agora, não quer dizer também que o Brasil não faça um lockdown lá na frente. Porque vamos falar a verdade, querendo ou não querendo, se a situação começar a degringolar ou se a situação sair de controle ainda mais do que temos hoje, ainda mais do que já saiu até agora, não tem para onde correr. Você vai fazer o quê? Né? Não haveria outro recurso senão um lockdown nacional. Então é melhor a gente esperar e ir vendo aí as medidas, né? O acréscimo das medidas, a intensificação das medidas, até talvez chegar em uma medida mais drástica. Quero acreditar muito que nós não precisaremos de um lockdown. Quero acreditar demais, mas infelizmente há vários estados que já estão enfrentando. O Ceará é um exemplo disso. O Ceará está vivendo um lockdown geral. Todo o estado do Ceará está fechado praticamente, né? Então vamos esperar, ver aí as ações desse novo ministro e torcer para que ele tenha independência, que ele tenha condição mesmo de liderar, que ele tenha condição de se implantar algumas medidas importantes. Ô João, muito obrigado, viu? Ô Joel, obrigado, um abraço, até a próxima. Valeu, Um abraço obrigada. a você.